Então, gente, agora oficialmente, boa tarde. Vamos lá dar sequência às nossas discussões da semana passada. A gente vai permanecer ainda no mesmo slide da semana passada, que nós não... Semana passada não, da última aula, que nós não concluímos, porque íamos entrar numa parte que é a mais teórica, né? Que são os conceitos que embasam muito das nossas práticas, né? A gente estava discutindo essa perspectiva de que a nossa tomada de decisão, né, na escrita de um documento para fins jurídicos, também é muito atravessado pela forma como a gente pensa e vê o mundo e analisa as situações que são para nós apresentadas, né? E, assim, nós somos atravessados por uma série de questões. Estávamos até conversando, né, Conceição, mais cedo, né, de como é que é isso quando a gente vai fazer uma perícia de algo que é muito familiar à nossa história, à nossa vivência, e essa real necessidade de nós nos afastarmos um pouco dos nossos referenciais, das nossas leituras, para conseguir fazer uma análise mais isenta, né, e mais condizente com a questão. Por mais que também saibamos que a total neutralidade não existe, apesar de ser algo requerido pela justiça, né, que nós sejamos neutros, que nós não nos deixemos, né, influenciar por nenhuma questão, seja de gênero, seja de raça, seja do que for, mas a gente sabe que somos seres humanos, analisando situações onde tem outros seres humanos, e isso, de alguma forma, vai nos afetar, né? Então, indo um pouco nessa direção, antes de entrarmos, inclusive, na questão textual, eu propus, né, que nós fizéssemos, assim, dessemos um passo atrás para pensar um pouquinho alguns conceitos que fazem com que, às vezes, a gente tome um posicionamento ou chegue a uma conclusão que esteja distante do contexto, tá? Então, vamos lá. E hoje eu vou entrar em 2 documentos ligados à infância e juventude, né? Então, no final, a gente vai chegar nesse momento. Então, assim, eu estou chamando conceitos que se alinham entre si e definem práticas e conclusões, né? Acho que isso é uma coisa bem importante. Ontem eu recebi uma ligação de uma pessoa pedindo para que eu fosse assistente técnica de um caso, que é um caso de separação litigiosa, onde a mãe passa num concurso público, vai morar em outro estado, e esse pai não quer permitir que a filha do casal vá com a mãe, né? E o juiz, naquele momento, até numa perspectiva de manter a rotina da menina mais preservada, né, deu a guarda para esse pai, né? E aí, conversando com a mãe, porque foi a mãe que me chamou para ser assistente técnico nesse caso, ela estava me falando assim, que ela tinha consultado um outro assistente técnico, homem, né? Mas que ela percebeu assim, com muita nitidez, que o psicólogo ele estava se envolvendo na história, mas trazendo para a história a vivência dele pessoal, enquanto pai. Então, por várias vezes, na conversa com ela, ele deixava escapar isso, né? Tipo assim, se a minha ex-mulher decide levar meu filho para outro estado, eu não sei qual seria a minha postura, né? Então, assim, são coisas que se embolam, né? E que, obviamente, se ele fizesse uma perícia, talvez ele fosse mais tendencioso para esse pai, né? Já que ele se coloca nesse lugar. Assim como nós, mulheres, também podemos ter essa questão da cumplicidade, né, feminina, da identificação com o feminino, com essa crença, né, de que filho tem que ficar com a mãe, que não necessariamente é assim, né?
Não necessariamente a mãe é a melhor cuidadora, né? Historicamente porque foi nos concedido esse lugar de cuidado, né? Foi nos forjado esse lugar de cuidado. Mas nem sempre, né? Essa mãe é a melhor, né? Naquele momento para cuidar. Então, a gente não pode deixar que essas coisas se embolem na hora que a gente vai fazer uma perícia, porque isso vai impactar na vida das pessoas, né? É muito séria essa decisão, né? A nossa caneta tem um peso muito grande. Por mais que nós não sejamos nós que vamos decidir, né, de fato, né, a situação, mas nós vamos sugerir, né? Nós vamos dar elementos para essa decisão. E eu posso dizer para vocês que o juiz considera, e muito, todos esses pareceres, né? Porque é o conhecimento técnico que ele não tem para avaliar a situação. Ele conhece das leis, ele não conhece nada de serviço social, nada de psicologia, né? Nada desse campo. Então, para ele embasar as decisões, essas ciências, né, ou peritos, ou assistentes técnicos dessas áreas, vão ser os olhos do juiz nesse quesito, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para que nós não tomemos, né, não tragamos, né, para o nosso texto e para a nossa compreensão do caso esses vieses, né, esses vieses de interpretação que vão falar muito mais das nossas questões, né, das nossas experiências, às vezes dos nossos preconceitos, né? Então, por isso que eu achei bom a gente dar uma parada e olhar para isso um pouco, para que a gente depois seguisse com a questão, tá? Bom, e aí, assim, para começar aí a nossa conversa mais teórica, eu acho importante a gente pensar no racismo estrutural, né? Somos racistas, ponto, né? Assim, a nossa sociedade ela é racista por todo o histórico, né, que nós temos, né? Nossa socialização se deu por essa questão racial, né? Nós tivemos todo o período escravocrata, né? A gente teve e esse período escravocrata ele definiu, né, todas as relações de lá para cá. Então, a gente tem aí uma herança, né, nesse aspecto do racismo e que está presente no nosso cotidiano, né? E aí, quando a gente entende isso e considera isso, a gente vê que tem vários outros conceitos que casam, que comungam com essa ideia do racismo estrutural. Vocês vão ver que no final da apresentação eu coloco uma lista de referências, tanto sobre racismo estrutural, como sociologia das ausências, como criminalização da pobreza e como necropolítica. Aqui, obviamente, que eu não vou conseguir aprofundar, né, cada um desses conceitos, mas quem tiver interesse em entender mais sobre esses conceitos vai encontrar uma referência assim, bastante vasta no final dos slides, né? Eu costumo dizer que o racismo estrutural cola muito com a criminalização da pobreza do Louis Vacan. O que é, assim, eu vou falar muito em linhas gerais, daqui a pouco a gente vai qualificar um pouco mais. Criminalização da pobreza é um conceito que Louis Vacan ele prega, e tem um livro dele que é muito clássico, que é Prisões da Miséria, onde ele vai mostrar, assim, com muita clareza, com muita nitidez, né, como, né, as pessoas pobres elas acabam sendo criminalizadas, né? E como essas pessoas pobres, né, no Brasil, né, por exemplo, coincide, né, com a questão de raça, né? A maioria dos pobres são
pretos e pardos, né? E isso também tem uma explicação histórica, né? Quando a gente vai entender como é que foi a abolição da escravatura, toda a criminalização do negro naquela época, né? A falta de acesso e nenhuma forma de incluir esses pretos na sociedade, então restou a eles ocupar os espaços que ninguém queria ocupar, né? Aí começa a formação dos morros, enfim, e toda a visão que se tinha em relação ao preto, a representação que se tinha da pessoa preta e negra, que foi forjada até para a questão do embranquecimento da sociedade, né? Então, o Louis Vacan vai falar, né, que muitas das nossas políticas públicas, inclusive, né, elas, de alguma forma, criminalizam, né, a pessoa pobre, né? Então, ele vai pegar como exemplo mais nítido disso as prisões, né? Ele vai falar que o que a gente tem nas instituições penais? A gente tem, eminentemente, pessoas pobres, pretas e pardas, né? E aí a gente pode também beber de outros autores, como Foucault, vocês já devem ter ouvido falar, que vai dizer, né, que essas instituições, em algum nível, elas foram produzidas para aprender esse tipo de público, né? Porque se você fizer uma leitura rápida sobre isso, né, você vai começar a achar que só pessoas pretas e pobres que praticam crimes. Mas a interpretação está equivocada, né? O que a gente tem que dizer e considerar que só pessoas pretas e pobres, ou quase isso, né, que são presas. Outras pessoas praticam crimes e têm outras formas de resolução disso, não necessariamente gera a prisão, né? E em outras, crimes de baixo poder ofensivo, pelas suas características, né, por conta de um preconceito que já paira na nossa sociedade, ficam anos em privação de liberdade, quando, na verdade, podiam ter um outro tipo de pena substitutiva à prisão, né? Porque também não conseguem acessar a defensoria, não conhecem seus direitos, tudo aquilo que a gente sabe, né? Então, acho que é um conceito assim, que nos ajuda muito a pensar, tá? Assim como a questão da necropolítica, né, do Achille Mbembe, que é um camaronês, e ele vai dizer, né, que alguns corpos eles são morríveis e matáveis, né, e ele está falando desse corpo preto, né, ele vai se aproximar do conceito de biopolítica do Foucault, mas ele vai desenhar um pouco diferente esse conceito, falando, né, dessa quase naturalização e banalização da morte desse segmento social, né? A gente vai falar disso, e o Sociologia das Ausências, que é do Boaventura de Souza Santos, que é um sociólogo que mora em Portugal, mas que discute muitas questões do Brasil, e a gente vai entender um pouquinho o que ele traz, tá? E aí, eu vou falar de novo de todos esses conceitos, eu só estou dando um certo spoiler, né, para a gente chegar nesse ponto da moralidade do cuidado, né, que é um conceito que eu trabalho muito, que é quando nós, profissionais, sejamos o profissional que somos, né, a gente começa a moralizar o cuidado e a dizer quem merece ou não merece o cuidado, ou quem merece mais ou menos cuidado, né? No campo jurídico, no campo da psicologia jurídica, a gente pode trazer isso muito para a realidade, por exemplo, dos presídios, ou dos agressores, ou das pessoas que praticaram algum crime, que dificilmente você tem pessoas disponíveis para cuidar, né, dessas pessoas. E mais,
Muitos profissionais, inclusive, consideram que essas pessoas não merecem o cuidado devido àquilo que fizeram, né? Então, não sei se aqui alguém já teve a experiência em trabalhar com esse público, né? E algumas pessoas falam, você está perdendo tempo com essas pessoas, né? Que praticaram crime, que praticaram mal, você devia estar cuidando ou deveria estar preocupado com as pessoas que sofreram o mal, né? Que foram vítimas dessas pessoas, né? E aí acho que isso é muito sério, né? Porque a nossa profissão, seja ela do serviço social, seja ela da psicologia, seja ela da pedagogia, elas não deveriam levar nada disso em consideração quando a gente está a serviço do ser humano, das pessoas, independente de quem elas sejam, certo? Então, se eu sou psicóloga, eu tenho lá previsto no meu código de ética que eu vou atender a todos indiscriminadamente, né? Nessa via do cuidado, nessa via da saúde mental, né? Então, para mim, não interessa se aquela pessoa é a vítima ou se ela é a agressora, se ela é vítima ou ré. Até porque esses conceitos, eles são conceitos que falam mais do campo jurídico do que do campo da saúde, que o campo da psicologia. Então, por mais que eu esteja trabalhando, seja psicóloga jurídica, e trabalhe, por exemplo, numa unidade prisional, obviamente que eu preciso conhecer os conceitos, os termos, né? O processo, enfim. Mas, no fundo, o meu objetivo ali é cuidar daquele sujeito, né? Julgar esse sujeito, a justiça já está fazendo, né? Entrar no mérito, né, da questão criminal não é o meu papel ali, tá? É lógico que eu estou falando de uma atuação dentro de uma instituição, enfim, com essas características. Quando a gente vai para a via da perícia, por exemplo, obviamente que a gente vai ter que responder a alguma pergunta ou a algumas perguntas que a justiça está nos fazendo em relação àquele caso, né? Então, obviamente, eu vou precisar acessar o processo, eu vou precisar entender, né, todo esse processo, inclusive criminal, porque possivelmente a pergunta que o juiz está me fazendo é nessa linha. Agora, se eu estou atuando enquanto psicóloga com esse sujeito, que eu não estou atendendo ao juiz naquele momento, essas questões, elas deixam de ser tão importantes. O que ele fez para estar aqui, por exemplo? O que ele fez para estar ali só vai fazer sentido eu saber, ou questionar, ou perguntar dentro de uma biografia maior, né? Porque o meu lugar ali é um lugar de cuidado. A nossa profissão é uma profissão de cuidado. Tudo isso que eu estou falando parece óbvio, parece balela, mas não é. Porque a gente percebe com muita clareza nesses espaços profissionais que têm atitudes completamente contrárias a isso que a gente está dizendo. Profissionais preconceituosos, profissionais que não querem atender, que antes de atender querem saber qual é o crime que a pessoa cometeu, porque se for um crime que ela não consiga lidar, como, por exemplo, os crimes sexuais, né? Isso acontece muito com crime sexual. Ela não quer atender, né? E aí eu sempre trabalho muito isso com os alunos, enfim, esse não querer ou não conseguir atender, sabe, gente? Por mais que seja isso mesmo, que todos os professores de vocês vão falar, né? Quando tem alguma questão pessoal que está né, ali colocada e você percebe que aquele atendimento não está fluindo por conta disso, ou está te incomodando de alguma forma por conta disso, você precisa abrir mão do caso, né, e comunicar a pessoa, enfim, levar para a supervisão. Enfim, é isso mesmo, porque se você não está conseguindo, não tem como você ficar com o caso.
Mas eu sempre jogo para os alunos um pouco essa questão de não naturalizar esse não conseguir. Porque esse não conseguir está indo de encontro, está indo contra aquilo que a nossa profissão prevê, né? O que a psicologia prevê, que é um atendimento a todos indiscriminadamente. É lógico que a psicologia, né, assim como o serviço social, a pedagogia, ela acontece, essa psicologia acontece a partir dos psicólogos. Psicólogos esses que são pessoas, seres humanos, com as suas questões, e que isso pode acontecer. Tá? Agora, a gente tem que ter muito cuidado para, ao assegurar isso, né, que você pode não atender se alguma questão ali for complicada para você, a gente tem que ter cuidado de, ao fazer isso, não começar a colocar numa peneira o que eu atendo, o que eu não atendo, quem eu atendo, quem eu não atendo, quem merece. Aí a gente vai nessa linha meio meritocrática da moralidade do cuidado, entendeu? Se é pessoa de bem ou não é, né? Se é vítima ou agressor, se é réu, sabe? Isso, assim, acho que a gente tem que chamar muita atenção. Então, eu falo para os meus alunos, né? Meus alunos fazem estágio comigo numa central de penas alternativas. E aí, assim, sempre gera uma curiosidade muito grande num primeiro momento, porque a central de penas alternativas é um espaço onde eles estão ali, eles não estão presos, eles cometeram um crime, mas não estão presos, e tem várias penas alternativas aplicadas ali. A gente atua numa pena alternativa que é a restrição de final de semana, tá? Então, aos sábados de manhã, sábados e domingos, eles têm que ficar lá, e lá, em tese, deveria acontecer atividades que os fizessem refletir, né, sobre o ato, enfim, e qualificá-los em algum aspecto, seja pessoal, seja profissional, enfim. Só que não acontece nada disso, e eu comecei a instaurar um pouco isso junto com os meus estagiários. Então, eu vou de 15 em 15 dias, aos sábados de manhã. A semana que vem, inclusive, eu estou lá, e a gente promove algumas questões. E a Central é um espaço muito rico, plural, porque lá tem homens e mulheres, jovens, adultos e idosos, pessoas de baixo nível aquisitivo, mas pessoas com muita grana, né? Você tem pessoas que são analfabetas ou semi-analfabetas, e tem pessoas com doutorado, né? Então, é um universo extremamente plural, né? E que gera muita curiosidade. Inclusive, algumas pessoas famosas, de vez em quando, aparecem por lá, né? Por terem cometido algum delito, enfim, e acabam recebendo aí essa medida. E aí, assim, lógico, os alunos chegam com muita curiosidade, né? E com muitos preconceitos. Tipo, poxa, aquela pessoa nem parece criminosa, né? E aí a gente tem que devolver, mas como é que você acha que é uma pessoa criminosa, né? Qual é o estereótipo de uma pessoa criminosa, né? Não, mas ele é tão jovem, tão bonito, né? Por quê? Para ser criminoso tem que ser feio, né? Então, assim, a gente começa a movimentar essas nossas representações, né? Que por mais que nós consideremos que não temos preconceitos, temos sim, tá? Temos e temos muitos, né? E que muitas vezes não são racionais, a gente não consegue racionalizar naquele momento, mas quando você vê, você já está sentindo, você já está se afastando, você já está se incomodando com uma determinada característica. E aí lá a gente sente muito isso. Quando é uma questão de crime sexual, isso também é no presídio, é como se fosse uma dupla não aceitação, né? É a não aceitação da pessoa ter praticado um crime e, dentre os crimes, o crime sexual, né? Então, a gente percebe, né, não só nos alunos, mas nos profissionais, uma dificuldade de aproximação e, automaticamente, de cuidado
com essas pessoas, né? Não diria para vocês que é uma coisa super fácil de lidar, né? Porque temos, né, os nossos valores, os nossos moralismos, as nossas questões, né, sejam religiosas, familiares, enfim, que vai tudo junto com a gente para as nossas práticas, né? Para as nossas práticas ali em loco, mas também para nossas práticas na caneta na hora que a gente está preparando um documento. Então, é algo assim que a gente precisa estar muito atento, né? Se aquela conclusão que a gente está chegando em relação àquele caso e que a gente está escrevendo o nosso parecer, né? Se for um perito ou se for um assistente técnico, não, desculpa, se for um perito é um laudo, ou se for um assistente técnico é um parecer, se aquilo que a gente está, aquela conclusão que a gente está chegando ali, ela não tem a ver muito mais com essa questão, né, de eu entender que a pessoa, por exemplo, muito pobre, não tem condição de cuidar do filho, né, como já aconteceu, né? Quando a gente criminaliza essa questão da pobreza, né? É muito comum em instituições que atuam com crianças e adolescentes, e hoje a gente vai ver 2 documentos de crianças e adolescentes, a gente perceber que aquele profissional, aquele técnico, fez uma leitura mais criminalizada da condição de pobreza, assim, no sentido de considerar que se aquela criança continuasse com a mãe, com o pai, naquelas condições, ela teria um desenvolvimento comprometido, inclusive moralmente comprometido. Então, entende-se que o melhor é tirar essa criança dessa família, quando, na verdade, o que se deveria tentar fazer é buscar garantir que essa família pudesse, né, ter condições de sobrevivência e de cuidado com essa criança, né? Então, assim, é muito delicada a situação, né? Muito delicada. Quando envolve crianças e adolescentes, isso, então, é muito pesado, né? E nem sempre qualificada essa prática. Até porque a gente sabe que com criança e adolescente, a participação do Conselho Tutelar é bem significativa, né? E a formação dos conselheiros tutelares também é bem questionável, vamos dizer assim, né? Não por culpa dos conselheiros, mas a gente sabe que o Conselho Tutelar, você não precisa ter uma formação, né, em uma determinada área, você só precisa comprovar que você tem alguma experiência no trabalho com crianças e adolescentes, e é uma votação pública, né? Então, a gente sabe que, muitas vezes, os conselheiros, eles vêm com atravessamentos religiosos, né? Muitos deles são lideranças de igreja, então fazem avaliação, assim, avaliações muito equivocadas, muitas vezes, né? Quando tem alguma questão de droga na família, isso vira, assim, demoniza-se a família por conta daquilo, não que a questão da droga não seja um problema, mas dão uma ênfase maior a isso. Peguei uma situação há pouco tempo atrás de uma técnica que porque queria tirar a criança de uma determinada família, porque na casa da família acontecia sessões de candomblé, né? E a concepção da técnica era que sessão de candomblé tem matança e a criança ia presenciar aquilo e poderia desenvolver um nível de agressividade. O que é isso, né? Assim, essa leitura, para mim, fala muito de um racismo religioso, né? Porque se nessa mesma casa acontecesse um culto evangélico, isso não seria questionável, né?
não seria um ponto, né, questionável, né? E ela alegava que a moradia não tinha essa função só de moradia, né? Então, assim, é bem complexo, né, esse problema, essa questão, né? E muito sério, porque você está definindo a vida daquelas pessoas, né? Mas vamos seguir mais um pouquinho? Gente, se vocês não entenderem qualquer coisa, me pare. Em relação aos conceitos, vocês vão entender um pouquinho mais daqui a pouquinho. Mas se eu falar alguma coisa que vocês queiram fazer algum comentário, complementar com a experiência de vocês, por favor, tá? Bom, o Boaventura de Souza Santos, ele vai falar da sociologia das ausências e vai, assim, colocar na pauta uma questão que é muito interessante, dessa perspectiva de nós empoderarmos os processos participativos, né? Porque esses processos participativos, eles podem produzir uma quebra dessa imposição colonial do pensamento ocidental. Não sei se vocês estão acompanhando essa discussão mais atual, né, da lógica da decolonização, né, que é uma tentativa de nós voltarmos às nossas origens, né, de não só lermos autores clássicos, que são europeus, norte-americanos, mas trazer para as questões da nossa realidade, usando autores tupiniquins, vamos dizer assim, autores que falem da nossa realidade, que discutam as nossas questões, que conheçam a nossa realidade. Então, de alguma forma, ele fala meio que não favorável a essas teorias que se pretendem universais, né, que cabem a todos, né? A gente estava falando agora mais cedo da questão da neuropsicologia, das neurociências, né? O quão interessante das testagens, né? Do uso de técnicas, enfim, que são, de fato, muito importantes, mas cada caso, cada situação é de fato um caso e uma situação, né? Nenhum número, nenhum teste, por mais preciso que seja, vai conseguir nos falar sobre a complexidade das situações e das pessoas envolvidas. São sempre elementos importantes para nos ajudar a compreender essa complexidade, né? E o Boaventura vai chamar a atenção para que a gente desconstrua essa imposição colonial do pensamento ocidental, né? E aí, essa linha da sociologia das ausências visa garimpar e conferir legitimidade a saberes e práticas esquecidos ou invisibilizados na busca por alternativas emancipatórias latentes e descolonizadoras. Isso é tão interessante, eu estava pensando nisso essa semana, dando uma aula, né, que estava discutindo essa questão da justiça restaurativa e a justiça tradicional, né, que tem a prisão como a retributiva, né, que tem a prisão como objetivo final, né, a privação de liberdade como objetivo final. Essa é a justiça retributiva, né? A cada crime, uma pena correspondente, né? E a justiça restaurativa dentro de uma outra lógica de restaurar o dano, né? E nessa linha de restaurar o dano, considerar a participação de todos os atores envolvidos naquela situação, né? Então, inclusive a vítima. Então, é o autor, é a vítima, são os representantes da sociedade, e se chega ali, através de uma mediação de conflitos, a uma definição, né, sobre que restauração será feita. Eu até falei, não sei se foi nessa aula aqui, eu super sugeri que vocês assistissem o podcast, né, da Crime e Castigo,
São 7 episódios, enfim, Stephanie tem eles também já baixados. Qualquer coisa, Stephanie, eu não sei se foi nesse grupo ou no outro que a gente mandou. Foi sim, já Foi coloquei. Ah, então Foi. tá, então é isso mesmo. Acho que é bem importante, sabe, para vocês ouvirem, assim, porque acho que dá, assim, essa real noção do quão é complexo, né, essa lógica, que muitas vezes a sociedade não quer justiça, o que a sociedade quer é vingança, né? E aí, quando eu estou falando sociedade, gente, eu estou nos inserindo, tá? Enquanto profissionais também nessa lógica. Nós não estamos isentos, né, de, nas nossas práticas, né, também termos, né, alguns posicionamentos que vá mais nessa direção da vingança do que dos direitos, né? É interessante, porque quando a gente se vê diante, né, de uma situação, de algum caso, né, que tenha essa característica, né, a gente se percebe titubeando também. Por exemplo, quando a gente vai fazer alguma perícia, né, digamos, de exame criminológico, que não é mais obrigatório, mas às vezes o juiz pede para poder conceder algum benefício para um preso, né, porque desde 2003 não é mais obrigatório, o próprio juiz ele pode chegar a essa conclusão a partir dos registros já feitos no presídio e também nas questões legais. Mas quando a gente é solicitado a fazer, em alguns casos mais específicos, assim, é um direito da pessoa assegurado em lei, né? Mas aí, quando você começa a olhar o crime que aquela pessoa cometeu, você começa a tender em fazer um parecer não favorável ao benefício. A conceber que, por ser, né, um crime com essa magnitude, seja ele lá qual for, essa pessoa não está apta, né, ou não deveria ter o direito de sair. Mas isso não cabe a você decidir, porque a questão do direito, né, está garantido em lei, o direito está dado. Agora, o que a justiça está te perguntando é se essa pessoa apresenta algo que deponha contra ela no sentido de ser posta ou reposta na sociedade. Que, por si só, já é uma pergunta de alta complexidade, vamos combinar, né? Porque a gente tem poucos elementos para dizer ou para assegurar qualquer coisa nessa direção. A gente vai se pautar no comportamento daquele preso ali, né, no uso de alguns testes que muitas vezes a gente acaba praticando dentro do presídio, em algumas entrevistas que você faz com ele. Se tem visita, talvez, no momento de visitação, você está ali para tentar ver qual é essa rede de apoio dele, né? Enfim. Mas você não tem como assegurar que, ao sair dali, ele não vá cometer outro delito. Porque a gente não tem essa capacidade tão precisa de prognóstico comportamental. Né? Oi, pode falar, Alessandra. Interrompendo, mas assim, quando você começa a falar, né, do racismo que a gente tem, a gente vai se havendo com ele, né, cada momento. Ouvir o podcast, eu me reorganizei, né? Primeiro, como ouvir? Primeiro que você já realmente você precisa organizar. A gente tem uma organização mental, né? E a gente precisa desorganizar para poder entender o que você está querendo fazer. Então, a partir do primeiro já foi um desafio mesmo. Sim. E no que você está trazendo aqui, o caso do rapaz que escolheu fazer a falsificação, teve a festa, né? E aí ele sai no regime final de semana, né, para procurar emprego, aquela coisa que vem fora do horário, e ele vai preso, porque o ônibus foi assaltado, né? E aquilo ali diz muito, porque como assim? Ele já cumpre pena e ele, né, não tem uma identificação, ou seja, você faz novamente o processo e ele diz, né, eu tenho horror, falando em delegacia, eu
eu não entro. Então, assim, não tem nada que ampare, porque ele já está numa situação. E como sair daquilo? O que você está falando? Né? Tem que promover a socialização, e ao contrário, o que acontece? O depoimento dele diz isso, né? E as pessoas que vão perguntando, elas vão fazendo essa ligação para comprovar que, de fato, ele não tem alternativa que não seja, né, de estar à margem, porque não é oferecido isso para ele. Então, assim, ilustra muito bem isso que está trazendo dessa posição, eu achei interessante. E trazendo a minha primeira parte, eu desconstruí, porque ele fala que é uma opção, né? Eu entendi que era uma opção para ele. O que ele estava pagando de crime, depois que ele vai se organizando e diz, não tem condição, na verdade, não tem alternativa. Não tem alternativa, porque o sistema me diz que eu só consigo andar nessa direção, né? E é difícil. Só para completar mesmo. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Esses podcasts, quem não conseguiu ouvir ainda, eu, mais uma vez, fortemente indico, né? Porque ele faz essa tríade, né? Entre crime e castigo e entre justiça e vingança, né? E o tempo todo os áudios, né, vão nessa direção de que o que a sociedade quer é vingança, é se vingar daquela pessoa que praticou, que quebrou um pacto social, né? Só que, ao mesmo tempo, mostra com muita clareza como essa justiça retributiva, né, que tem a prisão como ápice, enfim, ela contribui pouco, né, tanto para a sociedade quanto para as pessoas que estão presas e muito menos para as pessoas que são vítimas, né? Exceto com essa questão, né, de retirar da cena aqueles maus elementos, né? Todo projeto de ressocialização ele já nasce morto, né? Assim, não tem a menor chance, né? Eu costumo dizer que a gente deveria estudar os casos bem-sucedidos de ressocialização, né? Porque a regra deveria ser não ressocializar ninguém, porque não se faz nenhum trabalho de ressocialização, né? Tudo que se faz dentro de um presídio é reforçar a condição de criminoso, é estigmatizar, é produzir nesse sujeito um sentimento de menos-valia, de baixa autoestima, e que ele responde, na maioria das vezes, com a agressividade, né, com o embrutecimento, né, tudo que eles vivem, né, dentro do presídio muitas vezes é mais violento do que o próprio crime que ele cometeu, né? Então essa conta não fecha, né? Ele sai, né, parece um chavão bobo, né, mas ele sai pior do que entrou mesmo. A vítima continua da mesma forma como foi antes, né? Então assim, ela não teve nenhum movimento, né, no sentido, nenhum, vamos dizer assim, ganho com a prisão desse cara, né? Não tem nenhum benefício, nada, né? Não se restaura nada desse dano, né, nesse modelo prisional. E, obviamente, que a sociedade também ganha muito pouco. E aí somos nós aqui, profissionais, psis, do serviço social, enfim, que vamos ser chamados, né, a olhar para esse sujeito, né, que traz com ele uma complexidade enorme, tanto dos fatores e motivos que o fizeram chegar no presídio, somados a toda a vivência prisional, toda a sorte de violação, de violência, de submissão, de humilhação. É difícil até listar tudo que a gente vive dentro de um presídio, né? Mesmo olhando como profissional, a gente já tem, né, uma clareza do que acontece ali, imagina vivendo de fato essa coisa sinestésica, né? E aí, esse somatório de coisas, o juiz vai nos perguntar se esse sujeito pode ou não ter o seu direito garantido uma vez que cumpriu 1/6 da pena, enfim. É uma pergunta perversa, porque a gente não tem condições
seguras de afirmar. E, assim, isso já deu muita confusão, o próprio Conselho Federal de Psicologia já entrou nessa jogada, no sentido de dizer que nós, psicólogos, não deveríamos estar nesse lugar, né? Acho que a gente poderia, sim, fazer um parecer de todas as escutas que tivéssemos feito com aquele sujeito, contextualizar o ambiente prisional, mas não nos posicionarmos em relação pode ou não pode sair, né? Essa coisa objetiva. É perigoso ou não é perigoso, né? Qual é o grau de periculosidade? Que era bem assim que queriam que fizéssemos, hoje não tão mais assim, né? Mas esse ranço ainda fica, né? Como se a psicologia, por ser a ciência do comportamento, né, e da mente, vai conseguir ler, né, o pensamento, a intenção desse sujeito. Gente, isso é impossível. Isso é impossível. Agora, a gente consegue sim, né? A gente tem técnicas sim, que nos ajudam a apresentar esse sujeito de uma outra forma, né? Que a justiça não enxerga, né? Agora, a gente vai esbarrar em uma série de outras coisas, que é, primeiro, um número ínfimo de profissionais psis, por exemplo, dentro do sistema prisional. A gente, às vezes, tem presídios com 4.000 presos e tem uma psicóloga, né? Então, obviamente, não se tem essa dinâmica da atenção psi aos presos, isso não existe, né? Isso não existe. O psicólogo está ali muito mais para algum caso específico do que assegurar a saúde mental dos presos. Hoje, com a PNASP, que é a Política Nacional de Atenção à Saúde de Pessoas Privadas de Liberdade, que é uma política do governo federal, e que os municípios aderem ou não aderem, fica a critério do município e do Estado, a maioria dos presídios são estaduais. Mas quando adere, o Ministério Público Federal, aí não, o Ministério da Saúde, repassa para o Estado uma determinada verba, e o Estado cria equipes multiprofissionais para atuar nos presídios, né, nas penitenciárias, equipe completa, médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, enfim, para que tenha essa equipe para cuidar dos presos 5 vezes por semana, de segunda a sexta. Esses profissionais são da Secretaria Estadual de Saúde, não são funcionários da Secretaria de Segurança Pública ou Secretaria de Assistência Penitenciária. Eles são profissionais da saúde que vão trabalhar dentro do presídio. Hoje, a gente tem 60% a 70% dos presídios no estado do Rio de Janeiro já com a PNASP. E isso tem mudado para melhor, significativamente, a atenção à saúde dos presos, né? Ainda muito longe do almejado, mas temos tido aí, né, um avanço nesse sentido, né? Temos uma outra questão, né, que esses profissionais de saúde não estarem, né, preparados, ou às vezes até a questão de desejar ou não trabalhar com esse público, né? Trabalhar dentro de um presídio é muito diferente do que trabalhar dentro de uma unidade básica de saúde, né? Então, também assim, é necessário uma preparação dessa equipe, supervisão dessa equipe, conversas com essa equipe sobre questões de segurança também, né? Porque os materiais que a saúde usa, né, são perfurantes, né? Eles podem ser usados, né, em rebelião, essas coisas, né, que quem trabalha em presídio precisa cuidar. Até a própria caneta, né? Uma vez um preso falou para mim: Patrícia, não fica muito com caneta na mão, não, porque se você pegar um doido aí, um preso doido, ele pode te ameaçar com a caneta. Ele tira a caneta da tua mão e, se ele for habilidoso, ele pode te matar com a caneta na jugular. Então, assim, são coisas que a gente, no primeiro momento, não pensa, né? E por mais que nós trabalhemos na questão
né, da garantia de direitos humanos desse público, eu tento não vê-los como pessoas presas, eu tento descaracterizar, né, essa postura deles de olhar para baixo, de ficar com a mão para trás. Eu sempre peço para que o guarda, o agente penitenciário, saia da sala para que eu possa ficar à vontade com o preso. Por mais que a gente faça isso, a gente não pode perder de vista que eles estão sob um nível de estresse absurdo, né? E uma condição muito peculiar. Então, por mais que você considere que estabelecer um vínculo com ele, você não pode perder nunca de vista essas questões da segurança, né? Porque você pode colocar em risco o presídio todo, ele pode virar a prisão, né? Por conta de um comportamento indevido seu. Então, alinhar essas duas coisas também não é fácil, assim como alinhar uma visão empática, uma visão cuidadora, né? Porque somos cuidadores, enfim, e o risco de não romantizar também essa prática, sabe? Então, não é um espaço fácil, né, de trabalho, com certeza não, né? Mas seja ele lá dentro ou seja ele quando somos chamados, né, para fazer alguma perícia ou ser assistente técnico de algum caso onde exista aí questões criminais postas, né? E o quanto a gente tem que ser cuidadoso, para que nós não deixemos essas coisas falarem mais alto e intervir, né, de maneira pouco técnica, né, e mais emotiva, passional, afetiva, né? Não é simples esse processo mesmo. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis da nossa profissão. E aí, o Boaventura ele continua falando dessa questão, né, da imposição colonial do pensamento, e ele vai falar, chamar atenção para a reinvenção da emancipação social, né? Assim, o quanto a gente precisa incentivar, né, os movimentos sociais na luta contra a exclusão e discriminação em diferentes domínios sociais em diferentes países. E aí, assim, a gente sempre fala, né, dessa interface da psicologia com a justiça, né, como um grande nó quase intransponível por conta dos objetivos e interesses de cada um desses campos, né, que são diversos, né, entre si, né, enquanto o direito está buscando a homogeneização, está buscando a universalização, está buscando o ajustamento social, né, desse sujeito, as regras, né, ao pacto social, enfim. A psicologia está tentando fazer emergir um sujeito onde existe o sol criminoso, né? A gente está tentando desconstruir, né, esse lugar de criminoso, esse achatamento, essa despersonificação que essas instituições promovem, e trazer de volta o sujeito. Então, por isso, assim, os choques, né, eles são comuns nesse campo. A gente vai perceber isso, assim, quando você recebe uma demanda para uma perícia e o juiz está te pedindo algo que você não pode dar conta. A sua profissão não permite que você responda àquilo daquela forma, né, porque fere o nosso código de ética. Então, esses cuidados também, né, de nós nos assegurarmos até que ponto a gente pode ir, né, nesse subsídio à justiça, né, para que e ter aquela pergunta clássica que eu acho que a gente não pode perder de vista, né, o que eu quero com essa psicologia, né? O que eu quero com a minha psicologia, né? A quem eu quero servir, né? Na psicologia jurídica, a gente sempre vai falar que o nosso cliente primeiro é o sujeito e não o juiz. Independente de chegar uma perícia e que está sendo solicitada pelo juiz, né, a gente não pode perder de vista que tem uma pessoa ali na nossa frente, ou uma família, ou uma criança, ou um adulto, né,
que está vivendo uma situação complexa, enfim, né? Lógico que a gente não vai ter esse tom clínico, de escuta clínica, né? Mas a gente tem que ter, e não pode perder nunca, esse cuidado na forma como a gente vai perguntar, na forma como a gente vai se posicionar, um cuidado com como essa pessoa vai ficar depois de, né, você estar ali, muitas vezes perguntando coisas que são dolorosas, que são difíceis, de difícil manejo, e aí você acaba ali a tua coleta de dados e vai embora. Como é que é isso? Né? Como é que você deixa a pessoa, né, com várias questões em aberto, né? Então, não podemos perder de vista que somos psicólogos ou somos assistentes sociais, né? Que a nossa tem um sujeito ali, é uma questão ética, é uma questão da nossa profissão zelar por essa integridade emocional e psíquica, e mesmo que o encontro que nós estejamos tendo com aquele grupo seja com a finalidade de coletar informações muito objetivas para fins periciais. Tá? Então, esse é um alerta, assim, né, que eu acho importante. Bom, e aí, quando a gente vai para o racismo estrutural, né, e aí tem um livro clássico do Silvio Almeida, que vocês devem conhecer, O que é Racismo Estrutural, ele é um livro pequenininho, né? E Silvio Almeida agora está famoso porque ele é ministro, né? Então, ele está na composição aí do Lula, é um cara negro, enfim, filósofo, e com uma grande bagagem, né? Eu acho que não só acadêmica, como uma bagagem sinestésica, né? De viver na pele esse racismo. Vocês já devem ter ouvido falar, né, da Djamila Ribeiro também, que discute muito o lugar de fala, né? Que é essa questão de você de reconhecer que quando a gente fala, a gente está falando de um determinado lugar. Então, para falar de racismo, né, é importante que a gente ouça as vozes de pessoas pretas que vivem, né, encarnam, né, o racismo, né? Está na pele, está na carne, né? Então, não que nós brancos não possamos falar, mas sempre a gente vai falar do nosso lugar de branquitude, né? E aí tem um livro também que eu gosto muito, da Cida Bento, que é O Pacto da Branquitude. É uma psicóloga social que escreve de uma maneira muito fluida, muito boa, gosto demais. Maravilha! Muito bom, muito bom, muito bom. Isso é para o TCC? Está fechado teu microfone. No congresso desse ano, ela foi palestrante, e esse livro foi muito bom. E esse livro ele foi distribuído pelo CRP para a gente, os dois. Ah, que maravilha, que Foi muito bom, maravilha. foi muito bom. E eu, reconhecendo o que você está falando aqui, fazendo as pontes, né? Isso é muito legal, isso é muito legal. Essa era o autor que você estava falando, eu falei, acho que eu vi esse nome, acho que eu vi essa pessoa. Aí estava lá, eles fizeram jantares, fizeram um bate-papo e bastante gente, foi um alcance. Ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. Necessidade e um conhecimento realmente é o que você falou, do lugar, né, do racismo, né? E a gente senta e ouve porque não dá para dizer daquele lugar lá não, né? Não. Assim, eu tenho falado muito isso, assim, né? Que tenho orientado alguns alunos com esse tema do racismo, enfim, e às vezes fico meio desconfortável, né? Por ser branca e estar orientando. E aí eu sempre chamo um co-orientador que seja, né, preto, enfim. Eu acho que faz toda a diferença. Mas é o que eu falo, assim, se nós brancos, que infelizmente ainda hoje somos quem estamos nesses lugares acadêmicos de formador de opinião, hoje menos do que antes, né? Há 30, 40 anos atrás era predominantemente branco, né? Ainda é, mas era muito mais. Se nós que estamos nesses espaços não nos habilitarmos para falar disso,
ninguém vai falar, porque ainda não temos os representantes nesses lugares. Agora, conforme vai chegando, eu acho que essas pessoas têm que ocupar esse lugar, né? Essa pauta, né? É uma pauta que tem que ser de todos, mas eles vão falar com muito mais propriedade, né? E a gente, quando fala, né, a gente tem que falar a partir do que a Cida Bento fala, né? Do pacto da branquitude, né? Assim, o privilégio da branquitude, né? A gente, pelo simples fato de sermos brancos, já gozamos de um certo privilégio social, né? Dentro dessa perspectiva, né, do racismo estrutural. Aí as pessoas às vezes falam, não, mas não é a questão da raça, não é a questão da cor, é mais a questão da classe social, né? Que no Brasil o preconceito maior é mais em relação aos pobres do que os pretos. Aí tem vários estudos falando, não, mas se você pega a mesma classe social, brancos e pretos, você vai ver que o branco ainda tem mais privilégio do que o preto dentro dessa mesma classe social, né? Então, acho que a gente precisa, né, avançar nisso e o CRP, o Conselho Federal de Psicologia, tem se posicionado, eu acredito que dos outros campos profissionais também. O Conselho Federal de Psicologia tem uma cartilha muito interessante, Psicologia Antirracista, que eu acho que nos movimenta, né, nessa direção disso ser um ponto de pauta para a gente, né, para que a gente possa ter nas nossas práticas essa questão, né. Então, o Silvio Almeida ele vai falar que o racismo como fundamento estruturador das relações sociais, né? E a gente precisa compreender os fatos históricos, sociais, políticos, jurídicos e econômicos para se entender a existência do racismo. E o negócio aqui travou, não vai, peraí. E aí ele faz uma coisa bem interessante, né? Vocês vão receber também esse PowerPoint. Essa diferença, né, entre preconceito, racismo e discriminação, né? Que às vezes a gente trata tudo como a mesma coisa, mas são coisas distintas, né? O preconceito é uma construção e definição de conceito sobre determinada pessoa ou grupo estabelecida por fatores históricos e sociais, né? Então, você preconcebe algo daquele sujeito ou a partir da sua classe social, ou a partir da sua cor, ou a partir de alguma característica que ele apresente. Antes de você conhecer, você já pré-determina, né, algumas concepções sobre esse grupo, né? Quando a gente pensa num assaltante de banco, possivelmente, se eu pedir, se vocês forem muito sinceras comigo, para que vocês me descrevam como é que vocês veem um assaltante de banco ou um trombadinha, né, de rua, esses meninos que pegam carteira, enfim, vocês vão me fazer uma definição, né, muito indo nessa direção, né? É uma pessoa preta, é um rapaz, é um homem, né? Que ainda tem essa questão, né? Então, a gente tem essas nossas preconcepções, né? Que vão justificar determinadas práticas violentas. Por exemplo, o conceito de perfilamento racial, que é um conceito que vai dizer, né, dessa criação da suspeição por conta da questão racial. Então, o meu suspeito sempre vai ser uma pessoa pobre, preta, né? E isso justifica que a minha ação, eu estou falando do campo da segurança pública, que a minha ação sobre esses sujeitos seja justificada por esse perfilamento racial. Pode falar, Conceição.
Está fechado o seu microfone, amor. Travou? Se eu continuar, você perde o fio da... ou dá para você voltar depois com a sua questão? Dá? Então, tá bom. Abriu. Opa, que bom. Não, é só para assim, é muito denso tudo isso que você está falando. Aí vou falar uma coisa que, de repente, em termos de preconceito. Você tem acompanhado esse caso da universitária de 40 anos? Sim, sim. É preconceito. É, preconceito, é etarismo, né? Etarismo. É o etarismo. É o preconceito a partir da idade, né? A gente tem essa cultura, né, da juventude, né, que se atribui, né, uma valorização exacerbada, né, a essa faixa etária mais jovem, né? E se tem um preconceito em relação às pessoas mais novas. Só que o preconceito ele pode existir sem que haja, por exemplo, a discriminação. No caso dessa estudante, houve um preconceito por parte das outras meninas e ela foi discriminada, né, por conta da questão da idade, né? Ou isso pode acontecer em relação à raça também, né, à cor, né? E a gente fala em etarismo, a gente fala em colorismo, porque o próprio racismo hoje ele é meio fluido, né? Porque se é uma pessoa que é menos preta, ela sofre menos preconceito. Se ela é preta retinta, né? Se ela é mais escura, né? Ela ainda sofre mais preconceito, né? Então, quando se começa a falar, ele é preto claro, ele é preto com fisionomia de branco. Vocês já ouviram isso falar? Ele é preto, mas os traços dele são fininhos, parece de uma pessoa branca, né? Preto com alma branca. Preto com a alma branca. Gente, espera aí que chegou minha farmácia. 1 minuto. Aproveite e dou 5 minutos aí de intervalo para o banheiro. Pit stop. Oba. Ô, Patrícia, Oi. isso aí que você estava falando a respeito do preconceito, eu até queria falar assim rapidinho, porque, por Pode exemplo, falar. eu também esse preconceito de idade, isso realmente existe, né? Quando eu estava no 4º período da Maria Tereza, eu estava com 61 anos. E aí tinha uma clínica pertinho ali da Maria Tereza, de Pici, e eu fui lá entregar meu currículo, porque eu queria muito fazer estágio lá. Era muito interessante, né? Porque tinha a ala dos pacientes de saúde mental e tinha a ala dos idosos. E eu soube que a pessoa fazia 6 meses em cada ala o estágio. Então, eu queria muito fazer o estágio lá. Aí, me dei bem na entrevista e tal, mas não era chamada. Aí, depois, eu e algumas colegas, assim, na mesma faixa etária, voltamos a entregar o currículo na outra chamada. Ninguém foi chamado. Aí uma psicóloga amiga minha que trabalhava lá falou assim: Suzana, me dá o seu currículo que eu vou entregar pessoalmente. Aí quando ela foi entregar lá a pessoa do setor, né, que recruta, a pessoa se virou para ela, mal pegou o currículo. Ela falou assim: Suzana, ela mal pegou o seu currículo, ela foi direto no RG. E ela me fez a seguinte pergunta: ela se locomove sozinha? Eu estava com 61. Ou seja, para ela, uma pessoa de 61 anos teria que chegar lá como? De muleta, bengala, cadeira de rodas. Que absurdo. E eu fui lá. Passados uns dias, eu fui lá. Eu falei assim, não, eu só vim aqui para você ver que eu tenho 61 anos, mas eu ando com as minhas pernas, gosto das minhas faculdades mentais e sou uma excelente aluna. Falei mesmo. E fui embora. Eu nunca mais quis fazer nada naquela clínica. E eu, por exemplo, eu entrei numa clínica de oncologia em São Francisco, aqui em Niterói,
Eu queria muito fazer estágio na área de oncologia e gostei muito. Uhum. Mas eu também enfrentei lá um certo... Eu fiz a entrevista 2 vezes e você só via meninas novas, até mesmo da Maria Tereza. Tudo assim, 19, 20 anos, eu era a única coroa do grupo. E até que um dia a supervisora falou assim, você vai fazer o estágio. Eram só 6 meses. Eu fiquei 1 ano e meio. Só saí porque me formei. E nesse 1 ano e meio, as colegas novinhas, várias saíram, que não aguentaram o estágio, que era muito rígido, fazer TCC, as obrigações da faculdade. E aí eu dizia, pois é, né? A coroa aguentou, a novinha não. Então, existe o preconceito da idade, sim, infelizmente. Sim. E o curso de psicologia, eu sempre falo isso, né? Não que as pessoas mais novas não consigam, né, ser e serão muito boas profissionais, mas a galera mais velha geralmente vem já com um know-how de estrada, de vivência, que muitas vezes coloca essas pessoas de uma maneira diferente diante daquele conteúdo, e que é muito interessante. E eu sempre achei muito bom quando se tinham turmas plurais, né? Porque eu acho que as contribuições, né, eu acho que vão para todos os lados. Eu acho que as pessoas mais velhas também respiram um pouco desse frescor da juventude, né? Dessas ideias mais novas que estão emergindo, então se desconstrói também muito, né, com a presença dos jovens, ao mesmo tempo que os jovens também bebem dessa experiência, enfim. Mas sim, essa questão da idade, ela está posta, né? Ninguém quer envelhecer, todo mundo quer apagar os traços do envelhecimento a todo custo, todo mundo quer aparentar, não sair da casa dos 30 e se lançando, né, a procedimentos, inclusive estéticos, agressivos, violentos, arriscados. Enfim, é modelo de sociedade instagramável, né, que a gente vive, né, e que tudo, né, você tem que estar totalmente cuidada, magra, malhada, né? Enfim, é uma coisa, principalmente em cima das mulheres, muitíssimo grande. Mas vamos seguir mais um pouquinho. Então, essa questão do racismo é uma forma sistemática de discriminação, obviamente, que tem a raça como fundamento, e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes. É isso aqui que eu queria sublinhar para vocês, que nem sempre é consciente, tá? Muitas vezes a gente tem uma atitude sem perceber que aquela atitude está impregnada de racismo, né? E é isso que eu vou querer chamar a atenção de vocês na escrita dos pareceres e perícias, enfim. O cuidado que a gente precisa ter para isso não acontecer. Por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios. E aí a gente pega aqui a da Bento, né, falando do privilégio da branquitude, a depender do grupo racial ao que pertence, né? Então, se você é branco, você tem privilégio. Se você é preto, você tem desvantagens, né? E, assim, a Cida, ela vai chamar a atenção para uma coisa que eu já falava em algum nível, que é que a população branca e a classe média, ela não quer direito, ela quer privilégio, né? Ela não briga para que todos tenham direitos iguais, ela briga para que ela, enquanto classe média branca, tenha privilégios em relação aos outros segmentos sociais, né? Então, isso é muito sério, né? E a discriminação é dar tratamento diferenciado em razão da raça, né? Eu estou com uma aluna que está fazendo mestrado e estudando abuso sexual de meninas pretas, e está sendo assim, muito interessante a discussão assim, do quanto o corpo preto ele é violável, né? Em vários aspectos, né? Assim, é um corpo matável, é um corpo estuprável, é um corpo, né? É um corpo menos valorizado, né?
E aí a gente não tem nem dificuldade de entender de onde vem isso tudo, né? O que foi o processo escravocrata no Brasil? Quais são as cenas que a gente mais lembra, né, do período, né, que a gente vê retratado do período da escravidão? Os negros presos, né, com as costas todas feridas, as mulheres pretas assediadas pelos senhores, né, gerando filhos dessa relação e entregues na roda de expostos, o sofrimento dessa mulher, enfim, né? Então está tudo aí, gente. A nossa raiz está aí, essa raiz horrorosa que a gente tem, né, na nossa sociedade e que se reflete em muitas das práticas atuais, tá? E volto a dizer, né, não estamos nos isentando de pensarmos e agirmos, seja conscientemente ou inconscientemente, dessa forma. E digo para vocês, esse tipo de percepção transborda para o nosso texto escrito. Então, mais uma vez, um cuidado, né? Freud vai falar alguma coisa parecida com a prática é o pensamento em ação, né? Então, sempre assim, a gente age conforme a gente pensa, né? Por mais que a gente muitas vezes queira dizer, eu tenho essa e essa concepção de mundo, de vida, mas na hora que eu for atuar, né, eu não vou partir desse lugar, né? Eu vou fazer uma suspensão fenomenológica e eu vou agir como a psicologia prevê que eu, enquanto profissional, age. Isso não funciona, tá? Porque o nosso pensamento vai se traduzir em ação, mesmo que seja inconsciente, mesmo que a gente não perceba que estejamos fazendo isso. Quando a gente vai ver, já fez. E aí é interessante que quando a gente está em momento de supervisão, a gente se dá conta disso, porque o supervisor vai te mostrar, né, que você agiu assim, talvez porque você pense assim, né? É interessante esse movimento, sabe, da gente entender que a gente pode estar tendo uma análise equivocada por conta dessas questões. O Silvio Almeida, esse livrinho é muito legal, gente. Ele tem em PDF na internet, é fácil de achar. Ele vai dividir esse conceito de racismo em 3 blocos: o individualista, o institucional e o estrutural. E aí ele vai falar que o individualista, pelo qual o racismo se apresenta como uma deficiência patológica decorrente de preconceitos; o institucional, pela qual se conferem privilégios e desvantagens a determinados grupos em razão da raça, normalizando estes atos por meio de poder e de dominação; e o estrutural, né, que diante do modo normal com que o racismo está presente nas relações sociais, políticas, jurídicas e econômicas, faz com que a responsabilização individual e institucional por atos racistas não extirpem a reprodução da desigualdade racial. Então, desse lugar que a gente parte, né, do racismo estrutural, né? E aí, assim, alguns exemplos desse racismo estrutural, né? A construção de efetividade dos princípios de deveres e obrigações iguais foi utilizada para naturalizar a inferiorização dos negros com afirmações que os mantêm subalternados, ora sob a justificativa da incapacidade, ora a falta de vontade. E aí, gente, eu não consigo ler isso sem pensar o quanto a gente ouve, e pior, né, às vezes a gente repete alguns discursos de que os pobres nunca vão querer trabalhar enquanto tiver o Bolsa Família. Ou esses projetos sociais acomodaram aqueles que não gostam de trabalhar. Ou
lógico que o pobre vai ter vários filhos, porque para cada filho ele recebe um valor. E é isso, assim, eu acho de uma perversidade intelectual assim, tão grande, porque se um grupo social quer ter mais filhos para poder receber R$ 70 por cada filho, é porque alguma coisa falhou na inserção social desse grupo, né? Então, ele desejar isso já mostra que tem uma questão social muito mal resolvida no nosso país, né? Uma desigualdade social muito clara. Então, atribuir a essas pessoas ou falha de caráter, ou chamá-los, né, de acomodados, né? Enfim, é uma perversidade, né? É óbvio que eu não estou dizendo com isso que não tenham algumas pessoas que estejam caminhando um pouco nessa direção, mas a gente precisa entender por que essas pessoas caminham nessa direção, né? O que tem aí, né, na nossa sociedade que coloca determinados grupos sociais nessas condições, né? Ainda determinam-se essa condição com meias-verdades, como o apego ao passado escravista e um anacrônico ideal de supremacia branca, não mostrando que o motivo pelo qual existem disparidades entre brancos e negros, determinando àqueles, os brancos, privilégios, e a esses, os pretos e negros, as sobras, né? Foi assim a vida toda, foi assim que a nossa sociedade foi construída, e a gente tem uma retratação histórica a fazer, né, que a gente apoia, né, a questão das cotas como uma das retratações históricas e ações afirmativas. O racismo de Estado, né, eu acho que é um dos racismos mais presentes, assim, mas mais difícil assim, da gente atribuir, porque ele é fragmentado, né? Traz no seu bojo uma diferença entre a minha vida e a do outro, né? E óbvio que se desenvolve com a colonização, né? Quando desde a colonização, desde o momento escravagista, eu tinha, né, o direito de agredir e ferir e matar, né? Quando eu objetificava o que era humano, né? O escravo era um objeto, né? Era um objeto de posse, né, dos senhores, né? Então, acho que isso é o que hoje as nossas políticas de segurança pública fazem nas áreas mais vulnerabilizadas, nas favelas, enfim, tem, né, essa raiz histórica do que era feito no período escravocrata, né? Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui ler. Vou ter que tirar vocês aqui, não posso enxergar vocês. Bom, esse racismo de Estado, né, primeiro, o meio de introduzir, afinal, nesse domínio da vida, de que o poder se incumbiu, um corte. O corte entre o que deve viver e o que deve morrer. No contínuo biológico da espécie humana, o aparecimento das raças, a distinção das raças, a hierarquia das raças, a quantificação de certas raças como boas e de outras, ao contrário, como inferiores, tudo isso vai ser uma maneira de fragmentar esse campo do biológico de que o poder se incumbiu. Uma maneira de defasar no interior da população uns grupos em relação aos outros. Aí a gente tem duas cenas aí de ação do Estado, que são verdadeiros genocídios, né? E aí essa frase é uma frase do Foucault, do Vigiar e Punir. E aí a gente cola com necropolítica, né? E aí quando eu olho essa foto desse menino com essas marcas nas costas, eu automaticamente me remeto, né, às imagens que temos do período da escravidão, né? Esse conceito de necropolítica, quem cunhou foi o Mbembe, Achille Mbembe, que é um camaronês, né? Ele vai pegar esse conceito, eu não sei se todos conhecem, enfim, mas são conceitos bem discutidos, né, no curso de psicologia, e Foucault também é bem unido também na assistência social.
o conceito de biopoder como um agrupamento de poder disciplinar e biopolítica não é mais suficiente para explicar as formas contemporâneas de subjugação, né? Então, ele tenta mudar esse conceito do Foucault. E ele vai dizer, né, vai trazer a necropolítica, né, que vai, além de simplesmente inscrever corpos dentro de aparatos disciplinares, que era o que o biopoder definia. Inscrição desses corpos dentro de aparatos disciplinares e, obviamente, de poder. O poder de soberania, que antes Foucault trabalhava, agora é encenado através da criação de zonas de morte, onde a morte se torna o último exercício de dominação. E aí, antes de entrar em criminalização da pobreza, eu acho que essa questão da necropolítica, né, que naturaliza a morte de determinados segmentos sociais, né, corpos matáveis, corpos morríveis, né, tem algumas letras do Emicida, que eu gosto muito, que tem uns estrofes, Esmalha, eu acho que é o título da letra, né, que vai falar das peles alvos e as peles alvo, né, que fala, né, as peles alvas não são as peles alvo da polícia, né, da ação do Estado, né, desse Estado que nessa linha faz essa discriminação, né, de como agir, como lidar, né, com essas populações distintas, inclusive justificando o uso legítimo da força para mortes, para algumas situações que são plenamente lidas como execução. Tem muitos textos, se vocês tiverem curiosidade, fazendo uma relação da necropolítica no período da pandemia, porque a maior parte das pessoas que morreram por Covid foram pessoas, né, negras. Então, tem muito estudo, assim, também relacionando o governo passado como um governo que beira a necropolítica. Se vocês tiverem curiosidade, depois vocês leem. E a criminalização da pobreza, né? Que eu acho que tem muito a ver com os equipamentos aonde a gente trabalha ou vai trabalhar, né? E com as políticas públicas. A pobreza, por muito tempo, tem sido criminalizada pelas forças dominantes em seus mais variados contextos. A pobreza vem permanecendo sob a mira do extermínio, culpado enquanto fundamental fomentadora da criminalidade. É muito comum nós vermos uma aproximação direta, tá, entre pobreza e violência, né? Eu que trabalho com violência, né, na Fiocruz, com o conceito de violência, não de maneira violenta, a gente tenta, assim, o tempo todo desconstruir essa lógica. A pobreza não existe uma relação de causa e efeito entre a pobreza e ações violentas, agressivas ou envolvimento em criminalidade. O que a gente sabe é que existe uma fiscalização muito grande em relação à pobreza, né, e toda historicamente falando, uma inclinação de institucionalizar as pessoas pobres. E aí eu sei que aqui na sala tem pessoas que trabalham com crianças e adolescentes institucionalizadas, e a gente sabe o quanto, muitas vezes, essa institucionalização, equivocadamente, erroneamente, se dá quase único e exclusivamente por uma questão econômica, né, e não por outras questões. Então, o risco que aquela criança e adolescente corre em casa é a questão, né, da falta, né, mesmo de econômica, né, para aquela família sustentar aquela criança. E isso não deveria ser motivo de acolhimento institucional, por exemplo, né, que é uma medida protetiva ligada à infância e adolescência. Mas a gente sabe que isso é comum, e em determinados locais mais do que outros. Como eu tenho bastante experiência em campos com essas instituições, enfim,
a gente percebe que alguns municípios, até pelo seu caráter mais assistencialista, que tem uma cultura de assistencialismo, de filantropia, uma cultura religiosa, tende a institucionalizar muito, né? Tende a tutelar a pobreza. Tem um documentário que eu acho super legal, quem tem interesse, né, nessa área da infância e juventude, se chama Quanto Vale ou é por Quilo? Quanto vale ou é por quilo? É um documentário que vai discutir qual é o preço de uma criança pobre no nosso país. Como é importante para a sociedade manter um determinado segmento social abaixo da linha da pobreza. Quantas ONGs sobrevivem por conta da existência de pessoas pobres? Então, é bem interessante, uma visão bastante crítica, né, dessa lógica. Então, o Estado, denunciado pelas suas omissões e como propulsor de uma violência que é estrutural, que vitimiza uma classe seleta de indivíduos estigmatizados, né? E a gente também vive, né, e viveu mais algum tempo atrás, mas continua vivendo, inclusive, uma criminalização dos movimentos sociais, né? Eu estava falando que eu tenho recebido muitos alunos de movimento social que estão vindo se qualificar para não ficar só na linha da militância, da discussão de algumas pautas, mas buscando base teórica, né, para esse enfrentamento. Eu acho muito interessante, né? Assim, mas também o que a gente percebe que há todo um movimento de chamar esses movimentos sociais, esses agrupamentos de baderneiros, né, de pessoas que não têm o que fazer, né? Vocês devem ter ouvido falar isso em alguma situação aí do passado bem recente, né? Então, esses indivíduos que se opõem ao status quo e se colocam contrariamente à exploração e opressão, organizando-se civilmente para articular um movimento legítimo de reivindicação de direitos, são, acima de tudo, trabalhadores da classe baixa não adaptados ao sistema. Tal dicotomia entre cidadania formal e cidadania real pode explicar, teoricamente, o âmago da atuação repressiva do Estado para com os manifestantes de grupos sociais, né? Não são raras as vezes que esses grupos sociais eles são desfeitos, né? A partir, né, da violência de Estado, né? A polícia chega, gás lacrimogêneo, tiro não letal, né, de bala de borracha, enfim, mas que é de um nível de violência muito forte, né? Então, o Estado, a classe dominadora e a mídia, obviamente, apropriam-se de conceito de cidadania para estigmatizar quem deve ser considerado cidadão e quem não deve, né? E aí a gente sempre fala, né, que essa ideia de cidadão de bem, ela cola com a expressão cidadão de bens, né? É daí que vem essa expressão, né? E aí a gente faz uma cisão entre cidadão de bem e o resto da população, né, que seria cidadão ou não cidadão, né? E aí, para esse não cidadão, que tem cor, tem classe social, tem todas essas características que a gente falou antes, a gente aplica a moralidade do cuidado. Essas pessoas não merecem o nosso cuidado, não merecem a nossa atenção, não merecem ser cuidada como a nossa profissão prevê, né? E é esse o cuidado que a gente precisa ter, né? E aí, assim, aqui era uma discussão mais voltada para o sistema penitenciário, que eu acho que ele traz de uma maneira bem emblemática essa questão, né? Se a necessidade da violência para a manutenção do sistema e a consequente seletividade do aparelho penitenciário. E aí a gente pergunta, é só do sistema penitenciário, né? Essa questão da violência, ela
ela não é utilizada para manutenção de um sistema, para uma contenção, né, de forças mais propulsoras, mais protagonistas, desconstruídas, né? Isso é importante a gente pensar, né? E aí, assim, essa ideia, né, da moralidade do cuidado que a gente precisa evitar, tanto nas nossas práticas, quanto práticas diretas, né, com os sujeitos, como na análise dos casos que a gente vai produzir os nossos relatórios, os nossos pareceres, a nossa perícia, enfim, né? Então, acho que esse é um cuidado que a gente precisa ter. E aí eu deixo aqui no final para, de fato, entender, né, gente? Porque aqui a gente só deu uma pincelada, mas para a gente entender criminalização da pobreza, tem vários livros, e eu super recomendo As Prisões da Miséria, do Vacan, mas ele tem vários outros, né? Alguns nem em português, sobre necropolítica, né? Do Achille Mbembe também, a gente tem alguns textos, tem texto em português já dele, depois eu vou mandar um texto dele em português, mas ele escreve muito em francês. Do Racismo Estrutural, esse livro do Silvio Almeida que eu falei, que é um livrinho curtinho, de fácil leitura, né? O Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro, também é um livro de fácil leitura, também dessa linha dos pocket books, né? Livros pequenos. E sobre Sociologia das Ausências, todos esses do Boaventura, né? E aí, gente, deixa eu tirar isso aqui. Só para a gente começar a olhar essa parte mais textual, eu vou pegar um exemplo de um relatório, né, feito sobre uma situação de crianças, de uma adolescente, né? Eu tenho mais de um aqui, mas hoje, pelo avançado do tempo, vamos olhar um só, né? E aí, Stephanie, eu queria te pedir para parar de gravar agora, tá? Porque como tem algumas questões mais sigilosas, depois eu converso com as pessoas que não estavam aqui.